Olá, tudo bem? Eu sou a psicóloga Vanessa Seabra e hoje eu vim falar com você sobre mais um conto. Hoje eu vou falar com você sobre o conto daquela menina que a mãe pediu para levar alguns doces para a avó. Vocês lembram disso? Nós vamos analisar sobre uma dinâmica, uma perspectiva das relações de comportamentos presentes nas interações que essa personagem faz, considerando os aspectos simbólicos e as mensagens implícitas que a gente vê nessa narrativa. Nós vamos fazer uma análise baseada no comportamento humano, baseada nos comportamentos que nós humanos fazemos. Primeiro, vamos fazer uma análise da relação do Chapeuzinho Vermelho e da mãe, que é um comportamento de obediência e independência, talvez. A mãe de Chapeuzinho delegou a ela uma função. Qual era essa função? Uma função importante, de levar comida para a avó, que representa um momento, de transição de uma criança para uma adolescente, para poder sair e ter essa responsabilidade de levar comida para a avó. Esse tipo de interação, o que ela reflete? A importância de equilibrar o cuidado e a autonomia no desenvolvimento humano. Por quê? Porque a mãe deu as regras claras pela vulnerabilidade da personagem. Apesar de orientar a filha, ela também falou para ela: evite o caminho perigoso. A mãe enfatizou o suficiente que não era para ela ir nesse caminho, mas também não enfatizou o que poderia ocorrer se ela desviasse desse caminho. E essa falta de estabelecer esses limites claros pode ser observado quando a gente percebe as lacunas na comunicação que levaram a Chapeuzinho ao risco, quando ela se adentrou a floresta e encontrou com um lobo. Ela encontrou com um lobo e esse lobo aí apresenta o símbolo de um manipulador, porque o lobo ele foi enganando o Chapeuzinho, falando várias coisas, que não eram verídicas. Ele utilizou um carisma, uma habilidade de persuadir para explorar a ingenuidade dela. Nesse contexto, os relacionamentos eles refletem uma dinâmica de poder, onde um indivíduo que é mais experiente acaba sendo dominante e se aproveita da inexperiência, da vulnerabilidade do outro. No caso, a vulnerabilidade, a inexperiência da Chapeuzinho mostra que ela não sabia reconhecer os sinais de manipulação. E ela acabou confiando facilmente nele. Isso é muito comum nas relações abusivas, onde a mulher, muitas vezes a mulher, ela é vítima por falta de experiência ou por excesso de confiança. Ela é levada por esse excesso de confiança ou por essa falta de experiência a se envolver com pessoas que podem colocá-la em situações de perigo. A interação com a avó é uma proteção intergeracional de fragilidade. A avó como uma figura idosa e vulnerável, A fragilidade que acompanha certas fases da vida, no caso a fase principalmente da infância e a fase do idoso, e mostra a necessidade de cuidado mútuo. O fato dela ser facilmente enganada pelo lobo reflete como a falta de percepção de ameaça, que está presente em qualquer faixa etária, dependendo do contexto emocional ou social. Porque a avó, de certa forma, também foi enganada, O lobo, quando ele é disfarçado, ele faz um jogo de papéis. A dinâmica do disfarce. Não é verdade? Muitas pessoas usam máscaras, não mostram quem elas são, conforme o lobo fez. Quando o lobo assume a identidade da vovó, ele ilustra a capacidade de manipulação presente nos relacionamentos tóxicos que a gente vive, que as pessoas vivem. Onde uma pessoa pode mascarar as suas intenções para acabar ganhando a confiança do parceiro ou da parceira. E esse comportamento de enganar o outro está explorando a empatia e a ligação emocional do outro. Está fazendo mal para a pessoa, de propósito. A percepção tardia do perigo, no caso da Chapeuzinho, ela só percebeu esse engano quando a situação já está muito grave, quando já está muito crítico.
algo que ocorre frequentemente em relações abusivas, quando sinais de alerta são ignorados ou minimizados, até quando o dano se torna evidente. Muitas das vezes as mulheres, elas acabam sofrendo anos e anos a fio e não percebem. Agora a gente vai falar do caçador, o resgate desse caçador, que é uma inversão, né, externa das situações de risco. O caçador, normalmente, ele é para apresentar um risco, teoricamente. Mas nesse caso, ele foi um papel intermediador. Ele fez um papel para restaurar a ordem. Nos termos psicológicos, ele simboliza o apoio externo, que é necessário em várias situações de crise, como amigos, familiares, psicólogos, que ajuda a resgatar o relacionamento prejudicial, ajuda a pessoa a se resgatar, ajuda a pessoa a voltar a ser quem ela era ou ser uma pessoa ainda melhor. Essa autonomia pós-resgate, a presença do caçador, não significa que a Chapeuzinho ou a avó sejam completamente dependentes dele após o resgate. Mas há uma lição implícita sobre a importância de aprender com as experiências para evitar repetir padrões. Os aspectos relacionais e geracionais psicológicos gerais que a gente pode tirar disso são confiança e limite. O conto, ele nos mostra a importância de estabelecer limites saudáveis que é individual, o que é saudável para um não é saudável para outro. Também mostra a importância de cultivar uma percepção crítica diante de interações suspeitas. Em relacionamentos, isso pode significar desenvolver habilidades para identificar manipulações, impor barreiras para exploração emocional, física, financeira, porque há vários tipos de exploração. E o crescimento por meio do conflito, no caso da Chapeuzinho e em caso de muitas mulheres, é a sua família, onde ela aprende lições valiosas com experiência traumática. Isso reflete na vida real em situações difíceis, que podem levar ao amadurecimento emocional e relacional. Quantas de nós não amadurecemos por causa de situações externas, que são tão abruptas que fazem com que a gente amadureça no repente, que fazem que a criança vire um adulto, emocionalmente falando. A Chapeuzinho Vermelho, ela pode ser vista como um conto atemporal, porque ela ilustra os perigos de confiar cegamente, a importância de estabelecer limites e o papel do apoio externo nos momentos de crise, no caso de um psicólogo, de um amigo, da família. Em termos de análise comportamental, esse conto, ele destaca os riscos de vulnerabilidade nos relacionamentos e a necessidade de desenvolver resiliência e percepção crítica diante das ameaças sutis. A história também enfatiza a importância de equilibrar proteção e autonomia no desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais. Muitas das vezes, nós, mulheres, e alguns homens também, acabam ficando dependentes dos relacionamentos. Acabam achando que sem aquele relacionamento não há vida. E sim, há vida. A vida quando você está vivo. Quando você se ama em primeiro lugar, quando você se cuida, quando você se respeita. Assim como o Chapeuzinho, a gente pode já ter passado por várias situações de manipulação, de perigo, situações que nos obrigam a crescer rápido, situações que nos obrigam a ter que buscar alternativas. Mas o que importa é aprender com os passos errados para não errar mais. Se você sente que você está numa relação onde você está sendo de alguma forma manipulada, que de alguma forma essa relação é abusiva, que de alguma forma essa relação não está legal para você, seja um relacionamento entre casais, entre família, entre amigos, busque ajuda, busque apoio, busque ajuda de um profissional, de um psicólogo. Se você precisar, eu estou aqui. Eu sou a psicóloga Vanessa Seabra, atendo exclusivamente online para todo o Brasil e todo mundo. Conte comigo.